30º dia, 33º culto da 44ª Santa Convocação, e o nosso tema principal é preciso de um milagre. E não seria pecado dizer que eu sou um milagre. Você pode dizer para você mesmo: eu sou um milagre. E de fato nós somos um milagre, porque a graça do Senhor Jesus Cristo nos alcançou de forma tremenda e maravilhosa, cheio de graça e cheio de misericórdia. Hoje nós vamos estar lendo Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38. Lucas 1, de 26 a 38. E nós vamos estar falando sobre o tema o milagre. E este milagre, no grego, falado acerca daquilo que Deus fez, do plano de Deus em trazer salvação à humanidade por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Vamos lá. Lucas capítulo 1, versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem, com um varão que, desposada, se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Então o anjo lhe disse: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E lhe dará o Senhor Deus o trono de Davi, seu pai. E reinará na casa de Jacó eternamente, e o seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Respondendo o anjo, disse-lhe: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua
palavra. E o anjo ausentou-se dela. Senhor, glórias sejam dadas a ti pelo plano salvífico do Senhor e pela forma como o Senhor proveu o Salvador. Te louvo porque é um ato único na história da humanidade e é um fato real de um humano não ter multiplicado a espécie com um outro humano, mas de ter uma intervenção divina para que o fato se consumasse e o Salvador nascesse. Eu te louvo, que grande é o Senhor, que grandes são as obras das tuas mãos, grandes são os teus planos, grande é o seu amor, grande é a sua graça, grande é a sua misericórdia e grande é o seu perdão. Eu quero te louvar, não só por isso, mas por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e fará. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. O amados de Jesus Cristo, este é um fato sobrenatural e de que traz uma inquietação no nosso coração para uma compreensão. Quando nós vemos o anúncio a Maria pelo anjo, há uma grande inquietação com as palavras que o anjo diz. Lá no 1:26, 1:29, e vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e inquietou-se. Primeiro pela teofania, pela aparição visível de um anjo. Aquilo que é invisível torna-se visível. Aquele que está a serviço do homem aparece e comunica-se com alguém que foi escolhida por Deus. E nessa escolha, na saudação angelical, é dito: salve, agraciada, o Senhor é contigo. O amados do Senhor Jesus Cristo, jamais aconteceu ou acontecerá desta maneira da história da humanidade. Quando nós começamos o texto no versículo 26, está falando acerca e no sexto mês. Sexto mês de quê? Da gravidez de uma estéril, de Isabel, esposa de Zacarias, de que Jesus muda a sua história na sua velhice, operando nela também um milagre. Eu, conversando com a Ludmila nestes dias, estava tecendo um comentário de algo que me toca, concernente à ação de Deus na vida humana. E aqui são dois fatores semelhantes: Sarai e Isabel. E nós sabemos que
a mulher, ela já nasce com um número de óvulo, ou um número de ovos. E ela tem o seu período fértil. E então, a cada mês, ela ovula, desce um ovo. Ou para fecundação, ou para ser lançado fora. Mas no caso destas duas mulheres, há uma esterilidade. Elas não têm ovo. Então, o ciclo mensal de uma mulher não acontece na vida dela. Porque não tendo óvulo para descer pelas trompas de Falópio, é isso, dona Ludmila? Pelas trompas de Falópio, e para se alojar no útero, deixando ali o ovo, o gameta feminino, esperando o sêmen, o espermatozoide masculino para fecundar-se e no útero gerar uma vida. Então, 6 meses antes de o anjo vir visitar Maria e trazer-lhe uma notícia, já havia acontecido algo sobrenatural. E por isso que é enfatizado aqui e marcado no 6º mês. E aí nós vamos ver que lá no 36 é explicado o 6º mês. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então, no anúncio angelical é manifesto 2 milagres. Uma que não ovulava, por graça divina, ovulou. E eu usei uma expressão com a Ludmila, durante a madrugada, que a gente conversa bastante, de um ovinho velho, murchinho, enrugadinho, bem velhinho, fraquinho, capenguinha, um único ovinho. Ele é fecundado e nasce João Batista, aquele que aplena o caminho do Senhor. Mas aqui, amados de Jesus Cristo, a alma, que é H-A, acento agudo, alma, no hebraico quer dizer a virgem. E o anjo chega a ela anunciando que ela vai ser mãe, e ela disse: mas como isso é possível se eu não conheço o varão? Para uma menina de 16 anos, ela era bem informada, porque estava desposada, ela estava noiva, preparando-se para o casamento. Você sabe como é que se dá o casamento de uma moça judia? Vocês têm ideia como isso funciona? Então, você vem, conversa com o pai da moça, e você tem que pagar um dote para ela, para o pai. Ela tem um preço, ela tem um custo. Como ela está desposada, o pai já recebeu a grana. E ela se prepara para o casamento. Hoje já não se preparam mais, já não se faz mais enxovais. Ainda com 42 anos de casado, eu tenho o cobertor, que eu durmo com ele, e ele era grosso, bonito, felpudo, que ela tinha no enxoval dela, numa mala. A mala vai, a mala vem, e ainda há algumas coisas, alguns resquícios ainda. Então, o noivo ia, mesmo sendo pobre, construía a sua casa, e quando construía a sua casa, vinha buscar a mulher tinha que estar pronta. Então, quando vocês olharem para a parábola das 10 virgens,
faltou para elas o azeite. Então, quando o noivo vem, você tem que estar pronto e preparado. Senão, o noivo pega a grana de volta e abre. Porque a noiva não estava preparada. Maria tinha 16 anos. Então, amados de Jesus Cristo, nós aprendemos aqui algumas coisas. Alguém que sem merecer recebeu a notável graça de Deus. No versículo 28, e entrando o anjo aonde ela estava, disse-lhe: salve, agraciada. Aqui vai contrário à oração da Ave Maria da Igreja Católica. Ave Maria é cheia de graça. Mentira. Engodo. Ela é muito agraciada, mas ela não é cheia de graça, porque a graça vem de Deus. É um presente de Deus para. Então, quando o anjo diz, salve agraciada, o Senhor é contigo. E aí fala acerca da bênção dela, que é diferenciada da bênção de todas as outras mulheres, porque útero nenhum na face da terra, na existência humana que já houve, há e haverá, alojou o Salvador do mundo, Deus. E aqui há algumas curiosidades bíblicas para entendermos. Bom, José era o noivo. O anjo foi avisar. Ele, em sonho, intentou cair fora. O anjo disse: não. O que está nela é concebido pelo Espírito Santo. Aqui não há um fato consumado por vias naturais. Aqui não há coito. Aqui há a operação de um milagre. Jesus é santo. Jesus não tem pecado. Mas vai nascer. E em Adão, todos pecaram. Mas não tem o sêmen masculino. Não tendo o sêmen masculino, não tem o pecado. O que tem é o Espírito de Deus. De uma forma tremenda e maravilhosa, tem essa ação com permissão. Tem essa ação com compreensão. Tem essa ação com humildade. Porque Maria vai dizer para o anjo que ela vai atender conforme Deus quer. Seja feita conforme a tua vontade. É desta forma. Como se fará isso? O anjo explica. E respondendo, o anjo disse-lhe: a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. 35. Por isso também o santo que nascerá, será chamado Filho de Deus. Então, lá no 38, ela diz:
cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Amados do Senhor Jesus Cristo, uma virgem conceber do Espírito Santo é um milagre. Lucas, capítulo 2, versículo de 1 ao 7. Lucas, capítulo 2, de 1 ao 7. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino, o presidente da Síria. E todos iam para ser recenseados, cada um à sua própria cidade, e subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, para ser recenseado com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito. E envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria. Para sua anotação, hospedaria era um lugar que tinha paredes, mas não tinha teto. É um lugar de abrigo de mais de 500 anos. É um lugar para os pobres dos pobres. Deve ser para os lulistas, né? Que Lula é o Deus dos pobres, né? Então, é um lugar. E aquele lugar estava cheio. Porque na descendência de Davi também tem pobres. Sendo descendente de Davi e José, de Salomão, que é filho de Davi, não tinha lugar para eles. A cidade estava cheia. Porque lá, naquele lugar, o recenseamento de todos os da tribos de Davi, em Belém. E tu, Belém, Efrata. Então, amados de Jesus Cristo, esse é o parto mais importante da história da humanidade. Se alguém perguntar para você qual o parto mais importante da história, diga, é o parto de Jesus. Porque nasce um santo que tem como pai Deus, que não tem mãe. Deus é espírito. E Deus não tem mãe. Deus existe por si só. Então aquela outra ladainha, Santa Maria, mãe de Deus. Espera aí, ela era a mãe de Jesus, homem. E o fato é de que o que aconteceu na vida dela, na concepção e no nascimento, é miraculoso. É espetacular. Agora nós vamos ver lá Mateus 1, de 18 a 25. Mateus capítulo 1, de 18 a 25. Mateus 1, de 18 a 25. É isso mesmo, pastor? É. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes da coabitagem
achou-se grávida pelo Espírito Santo. É outra forma de Mateus, né? Ele sempre tem uma forma diferente de olhar e de dizer. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas enquanto meditava, maquinava no seu coração em dar no pé, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. E aí o profeta é Isaías. Eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho, e o seu nome será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. 24. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu a Maria como sua mulher. 25. E não a conheceu. Esse 25 é o mais importante aí. E não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito. Ah! Primogênito é o primeiro, né? Então teve mais irmão? Então Maria não continuou virgem? Quebra outra mentira da Igreja Católica. A virgem concebeu pelo Espírito Santo, mas não tinha parto cesariano. Parto normal. Ah, mas tem um milagre que aconteceu. Não tem não, porque não está escrito. E chamou o seu nome Jesus. Amados de Jesus Cristo, lá em Mateus, capítulo 13, 55 e 56. Mateus 13, 55 e 56. Os católicos agora vão dizer que eu estou cometendo heresia. Depois de Jesus nascer, José tinha relações sexuais com Maria. É natural, estava casado. Ora, não é esse o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E o dos seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs, que podem ser 2 ou 3, de onde obteve todos esses poderes? Então, a Virgem Maria, enquanto engravidou e não havia dado à luz, continuou virgem. Depois de dar à luz, não era mais virgem, mas era casada com José. Então teve aí, a gente vê aí quatro irmãos. Se é 2 irmãs, é 6 com Jesus, 7. Se é 3 irmãs, com Jesus, 8. Jesus é o primogênito. Mas isso aqui é importante? É. Só Jesus veio pelo Espírito Santo. Os outros não. Por vias normais e naturais. A natureza de Jesus, amados, é
humana, mas é divina. Jesus Cristo sempre foi Deus. E achado na forma de homem, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. A mãe humana, Maria, mas José não é o seu pai humano. Quem é o pai? É aquele que disse lá no Monte da Transfiguração: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Então Jesus é santo. É muito importante isso para você, crente, entender a natureza de Cristo. Ele é 100% homem, mas ele não tem o embrião de Adão. Portanto, não é concebido em pecado. Então Jesus é santo. Foi tentado. Como nós somos tentados. E tratando de um assunto como esse, você imagina 1000 coisas, né? E como você está imaginando, o diabo tenta botar algumas coisas junto ali, né? Então, a tentação, ela está sempre como dardos inflamados do inimigo, mexendo com a nossa mente e há coisas que nós não podemos entrar, nós não podemos alimentar, para não cometer heresia e nenhum pecado. A palavra de Deus diz que o nascimento de Jesus, a concepção de Jesus, a vida de Jesus é o maior mistério do mundo revelado a nós. É um plano santo, excelso, sublime e perfeito. E olha só, ele veio com o propósito de perdoar os nossos pecados. É por isso que aquele que já está no útero daquela véia chamada Isabel há 6 meses, é aquele que Jesus vai a ele para ser batizado e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O primo olha para o Cordeiro de Deus. É ele. É Jesus o caminho. É Jesus que perdoa os pecados. Então, amados de Jesus Cristo, em Mateus 1:23, a virgem conceberá, e eu disse que está lá na Bíblia em Isaías 7:14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Cumpre-se a promessa. Pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É um milagre. Nós estamos falando em milagre e nós estamos aqui agora na Semana Santa. Amanhã é feriado, é Sexta-feira Santa. Então, amanhã se comemora que Jesus morreu. Mas a conta ela não fecha. Por quê? O dia de 24 horas em Israel é das 18 horas de hoje, quinta-feira, até as 18 horas de amanhã, sexta-feira. Então, amanhã vão comemorar a morte de Jesus Cristo. Mas ele morreu antes das 6 horas. Morreu na quinta. É por isso que ele ressuscitou ao terceiro dia. Porque senão não bate. A conta não bate, não é
o calendário ocidental, a sexta-feira ia começar às 18 horas. E a pressa para que todos os que estão lá na cruz sejam mortos, eles vão quebrar as pernas para a asfixia se consumar e matar. Chegaram em Jesus quinta-feira, quinta mesmo, entre 17h30, 17h45, Jesus já estava morto. Aí quebraram a perna do lado dos dois outros ladrões. Mas Jesus morreu na quinta-feira. Então, o feriado de amanhã era para ser guardado hoje. Mais um conto do vigário. Essas questões são muito importantes biblicamente, tá? Porque os crentes ficam assim, mas sexta, sábado e domingo, mas ele ressuscitou domingo de manhã, não dá 3 dias. Aí o diabo começa a trabalhar lá na cabeça, né? A história da Bíblia é mentirosa. Não, é porque você não estuda, você não conhece, você não sabe. E eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui essa noite é a primeira vez que ouvem que Jesus morreu na quinta-feira. É a primeira vez. E a gente é crente em Cristo. Estamos falando do nosso Salvador. No dia que ele morreu, não pela gente. Jesus não morreu por mim. Ele morreu pelos meus pecados. Para que a minha dívida fosse paga. Para riscar a cédula. Está lá em Colossenses, né? Não é isso, dona Ludmila? Riscou a cédula? Tá bom. O meu computador aqui está falhando. Tá? Então, essas questões são muito práticas. É um milagre. É o maior milagre. E aí há uma semelhança do maligno. Lá em Gênesis 5. Para impedir que Jesus, na plenitude dos tempos, nascesse. Então, foi a contaminação do gênero humano, e viram os anjos que as filhas dos homens eram belas e formosas, tomaram para si como esposas. Para quê? Para que não houvesse um sangue puro. Se não houvesse sangue puro, não haveria por que aquele recenseamento ser em Belém, em Betlém, dos da tribo de Davi. E vai tendo mais durante a história. Vamos ver lá em Esdras, quando ele lê a lei, ele recita ali o Pentateuco, que as pessoas choram. Ele diz: vocês têm que se apartar agora, vocês que casaram com as etéias, com as outras mulheres de outros povos aí, são mestiços, que são os palestinos. Porque tinha que ter sangue puro, tá? Então é uma história muito grande. Mas o maior mistério de Deus é revelado a nós. A mãe humana é Maria. Jesus é o primogênito de Maria e o primogênito dentre os mortos. É o primeiro que ressuscitou. Então é o primeiro filho de Maria e é o primeiro que ressurgiu. Isso é importante. E a ressurreição aqui é diferente daquela ressurreição, daquele elemento que caiu na cova de Eliseu e bateu na ossada dele e pulou para fora. É uma outra questão lá, tá? A de Jesus é que ele venceu a morte. Então, amados do Senhor Jesus Cristo, esta é parte da história de Jesus Cristo, do nascimento virginal, e que trouxe uma inquietação total para Maria, e ela pôde perceber que para Deus nada é impossível. Jamais haverá ou haveria uma mãe desta maneira na história da humanidade. Muito agraciado, não cheia de graça, mas
muito bendita. Maria é muito abençoada. Já imaginou, você que já amamentou? Deve ser um negócio gostoso, né? Ou ruim. Eu lembro que a Ludmila, o primeiro filho, rachou até o mamilo, tinha que passar um olhinho. Né? Deve ser um negócio super estranho, né? Alimentar o seu filho com o seu próprio corpo. Deve ser um negócio. Agora, imagine vocês todas que são mulheres e foram mães e geraram uma vida, coloca lá no peito aquela coisinha que vocês dizem que é bonitinho, que tem cara de joelho, e aquela briga, parece que o pai parece com a mãe, parece que o pai parece com a mãe. É um negócio louco, né? E aquela criança ali, nunca mulher nenhuma teve o grande privilégio de Maria de amamentar o Salvador do mundo, de alimentar o homem Deus, de ter uma concepção sobrenatural do Espírito Santo. É um negócio tremendo. Então é um milagre de Deus. Então que Deus possa estar nos abençoando com a nossa muito agraciada irmã Maria, da nossa muito bendita irmã Maria e do nosso Salvador eterno, Jesus Cristo, com esse plano magnífico, já operando um milagre antes de entrar no útero de Maria. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Vamos orar, Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor por estar na tua presença e na tua casa e de te pedir perdão se falhei em alguma questão. Mas a minha cabeça pensa, e eu busco informações e procuro ser o mais transparente possível, mas não sou digno, sou pecador, porque um relato deste, um ato manifesto do Senhor, cheio de graça, de bondade, de misericórdia e de amor, na concepção de uma vida, e uma vida de um Salvador, um único Salvador, com esse propósito de perdoar pecados, de tirar a inimizade, de salvar. Pai, eu não compreendo teu amor. Sou pequenininho, mas eu te louvo porque o Senhor é Deus. Ainda que eu não compreenda a extensão, a grandeza, a santidade do ato e do fato, eu espero ainda poder entender. Se for possível em vida, se não for, na eternidade os meus olhos abrirão e eu entenderei. Louvado seja o teu nome, abençoe a todos os que estão aqui, guarda-os para o teu louvor e para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã.